contar um pouquinho da minha história, então. Quando eu tinha 9 anos, eu fiquei curioso com relação a ganhar dinheiro. Ficou na escola, vai falar isso aí pra gente. Também aí já é furo de reportagem. Não, mas assim, com 9 anos eu fiquei muito curioso com relação a como ganhar dinheiro, esse tipo de coisa, porque eu entrava no Instagram e eu via muita gente, tipo, com mansão, com carrão, esse tipo de coisa. Eu fiquei, pô, como que o povo tem tanto dinheiro, sabe? Porque, pô, deve custar muito caro, esse tipo de coisa. E aí eu fui pesquisar realmente como que as pessoas tinham tanto dinheiro, porque eu queria ter também. Eu fiquei, pô, quero ter dinheiro, então vamos ver. E eu abri a lista da Forbes ali, pessoas mais ricas do mundo. E aí eu fui olhando lá, Jeff Bezos, Warren Buffett, Bill Gates, vamos ver o que cada um fez pra ver o que eu posso colocar no meu dia a dia também, colocar em prática, porque se eu fizer o que eles fazem, o que eles fizeram, então devo atingir os mesmos resultados. E chegando lá eu descobri, né, que todos eles empreendiam, todos eles investiam, todo mundo lia, sempre, frequentemente, tudo. Então eu comecei a fazer também. Eu fui atrás de empreender, então. E aí eu fui começar a vender coisa na minha escola, né? Eu comecei a traficar lá na minha escola. Por que eu falo que comecei a traficar na escola, né? Eu comecei a vender bala, porque basicamente lá na minha escola tinha uma cantina, como não tinha concorrência. Era assim, os caras metiam um preço lá em cima, porque eles sabiam que o povo ia pagar. E aí, tipo assim, uma balinha aqui no mercado custava 50 centavos, os caras vendiam por 3, 4, 5 reais. E aí eu comecei a comprar essas mesmas balinhas, eu fui vender essas mesmas balinhas por 1000 vezes mais barato. Lá pros meus amigos e tudo. E chiclete também, porque na minha escola não vendia chiclete. E eu falei, não, vou então, já que o povo quer chiclete, a escola não vende chiclete, eu vou comprar chiclete, vou vender o chiclete, que aí eu vou ganhar uma grana. E aí eu fiz isso, comecei a vender livro na minha escola, eu vendi suco, eu vendi um bando de coisa na minha escola, fiz uma renda, até que com 10 anos eu comecei a investir, com 11, 10 comecei a investir na bolsa, né? Com 11 eu criei o meu... eu comecei a criar conteúdo na internet, falando um pouco sobre finanças. Depois fui migrando um pouco mais para empreendedorismo e tudo. E aí, com 11 também, eu criei a minha primeira empresa, a minha primeira startup. Hoje eu tô com 13, né? Passou mais de um ano aí e eu tô... 13 startups? Com 13 startups. Essas startups? A primeira delas é a Kit, né? Que é basicamente... Tem um negócio de cachorro lá. Não, cachorro... Ah, tem o nome da empresa, Então, eu tenho a Kid, que é basicamente a mãe de todas. Eu fiz meio que uma holdingzinha ali, né? Legal. Que eu vou mesclando ali, porque... Tá, contando rapidamente, tipo, como eu tava falando antes, eu era o Kid Investor, e eu, conversando com o primo, eu vi que eu tinha que mudar um pouco isso. Eu tinha que me colocar na imagem pessoal. Primo é o primo rico, você fala. O primo rico. Eu tinha que me colocar na imagem pessoal, né? De Felipe Moleiro. E aí eu mudei, então hoje em dia eu sou mais o Felipe Moleiro, dono da Kid Investor, eu não sou mais o Kid Investor, meio que a minha empresa é, né? E aí, enfim, a Kid Investor meio que é uma delas, né? Hoje na Kid, assim, a gente tem uma pegada principal que a gente leva mais pra área de educação, é mais uma edutech, né, que o povo fala. E aí essa edutech que a Kid basicamente tem outras empresas. Um outro de educação também, que é o Legado Jovem, que é assim, uma página, um negócio que a gente faz ali pra gerar conteúdo sobre educação, mindset, esse tipo de coisa assim. E a gente tem a Dog Produções. E a Dog basicamente faz toda a produção audiovisual. Então, seja de design, ou seja de motion, ou seja edição de vídeo, ou qualquer coisa assim. E vem tudo dando certo, cara. Vem tudo dando certo, graças a Deus. Porque você é muito focado, ele é muito focado, né? Muito focado. E é muito importante isso daí de ter criança que investe, que fala disso. O que você acha, assim, qual que é a importância pra galera, assim, porque muita gente tem essa coisa, eu sou mais velho, né, não investi e tal. Qual que é a importância de investir na sua idade? Que você acha assim, poxa, gente, um conselho, uma dica pra galera? Cara, é extremamente importante, eu vejo na minha concepção que é extremamente importante nessa idade, por alguns motivos principais. Todo mundo que enriqueceu na Bolsa de Valores, ou o próprio Warren Buffett, tudo, todos começaram muito cedo, ou se arrependem de não terem começado mais cedo do que começaram. Então eu fiquei, se o povo se arrepende de não ter começado mais cedo, o próprio Warren Buffett começou com 11 anos, se arrepende de não ter começado mais cedo, por que eu vou esperar mais? Então, foi um dos motivos para eu ter começado, e aí, por isso que eu comecei a investir muito cedo. Então, assim, todos os investidores se arrependem de não ter investido antes. Então, cara, quanto antes você puder colocar de investimento em bolsa e tudo, coloca. Além da questão dos juros compostos, né, na bola de neve lá que cria. Porque, assim, cara, é até engraçado falar isso, porque eu vi a pesquisa e, tipo, 90% dos brasileiros não faz ideia do que é juros compostos. Isso é extremamente preocupante. E, basicamente, juros compostos são aqueles juros que trabalham em cima de juros. Então, assim, se em um ano, por exemplo, você investiu 100 mil reais,
e rendeu 10%, no final do ano você vai ter que terminar com 110. Só que se render 10% no próximo, não vai ser 10% sobre os 100 mil, vai ser sobre os 10 mil, então vai ser um pouco a mais. Sim. E é basicamente assim que funciona todos esses investimentos. E aí esses juros compostos vão crescendo tanto que ao longo do tempo isso faz uma baita diferença. Às vezes 1, 2, 3 anos faz uma diferença tão grande no longo prazo que a gente nem imagina, não consegue nem sentir o poder disso. Então eu acho que é extremamente importante começar a investir o mais cedo possível por causa desse tipo de coisa. Felipe, e eu acredito que muita gente deve te ver na internet e deve pensar, mas isso daí é filho de rico. E a gente conversando com você aqui, a gente tá vendo que você começou a empreender. Você montou esse mercado negro aí na escola, né? Que você falou que você traficava na escola. Você já explicou pra nós que você traficava, na verdade, você vendia chiclete, bala, enfim, livros. E você fez o seu dinheiro ali, né? E como é que veio esse interesse de você começar a investir na bolsa? Porque hoje você tem 13 anos. Hoje a gente fala com uma criança de 13 anos, ela nem imagina o que é bolsa de valores, né? E a gente luta que a gente tem que começar a colocar educação financeira nas escolas, as crianças têm que começar a criar interesse pelo dinheiro. Não é feio essa questão da criança ter interesse pelo dinheiro. E me conta um pouco, como é que veio esse interesse de investir na bolsa de valores? Como começou isso em você? Tá. Bom, como eu tava dizendo, né, eu fui olhar, por exemplo, a lista das pessoas mais ricas do mundo e eu vi que também, além de terem criado os negócios muito bem-sucedidos, eles... Deixa eu só te falar uma coisa, Felipe, eu sou um pouco mais antigo, claro, e na década de 80, se você olhasse na lista da Forbes, final de 80, começo de 90, existiriam nomes ali como Pablo Escobar, como El Chapo, talvez você já tenha ouvido falar deles, né? Foram aí os maiores traficantes do mundo, eles guardavam dinheiro no jardim, eles tinham tanto dinheiro que eles enterravam dinheiro assim, pela grama, em casa, porque não tinham onde guardar, não tinha banco para guardar. E esses caras estavam entre os mais ricos da Forbes. Então ainda bem que o Felipe não viu isso hoje, porque esses caras não eram exemplo. Né? Então, hoje em dia a gente tem o Jeff Bezos, como é que é? O Elon Musk. Então, hoje a gente tem grandes empreendedores. Ainda bem que você foi pra graças a Deus. Né? Eu amo o Warren Buffett. Se um dia ele vê, quem sabe ele veja. Café, bolacha, põe a imagem. Coca-Cola, né? Que ele curte. Vai quebrar qualquer hora. Não, porque eu amo o Warren Buffett. Eu acho assim, ele genial. Cara, é mesmo. Você tem alguma pessoa assim? Não, mas eu deixa só o Felipe terminar o raciocínio de como é que ele começou a investir na bolsa, né? Interrompeu o convidado. E aí eu fui ver aí essas pessoas, eu vi que todas investiam na bolsa, depois que eu tinha feito um dinheirinho já vendendo coisa na minha escola e tudo. Aí eu resolvi, cara, vou começar também. Isso, né? Eu vou começar também, porque eu vi que, ao longo do tempo eu fiz umas contas. E eu fui olhando, com 18 anos, provavelmente eu vou ter, 15 mil investidos. E aí com esses 15 mil ali eu vou conseguir gerar 100 reais de renda passiva por mês, que aí eu vou conseguir comprando outros fundos imobiliários. Aí eu fiquei, achei mó legal e eu fui também. E tem que estudar, né? Não, olha o pensamento do Felipe. Ele ganhou dinheiro, fez um lucro, já começou ali. Porque você montou sua empresa, você comprou o chiclete por X valor, vendeu por Y. Ou seja, você já começou lucrando ali. Sim. Ele já montou a empresa dele ali. A empresa, na verdade, foi bem depois, né? Não, digo assim, mas você já começou a gerar um lucro, né? Você vendia produtos, gerava um lucro, mas aí você já pensou em multiplicar isso, né? Através dos juros compostos, através da bolsa de valores. Então você imagina, né? Se a gente tivesse mais crianças... Educação na escola. Agora ele falou, assim, né? Eu vi ele falando num Reels, né? Ele falou, isso daí já tinha que ter desde a escola. E verdadeiramente, porque falta muita educação financeira. A criança, que nem ele falou, não é que ela tem que saber tudo de matemática perfeito, porque ela tem que sair de lá sabendo, né, lidar com dinheiro, emocional, psicológico. Isso é muito importante, né? A pessoa, ela sai da escola não sabendo as coisas mais básicas e fundamentais da vida. Então eu diria para as pessoas não estudarem apenas o óbvio que é passado pra gente. Se a gente for ver, grande parte das coisas que a gente usa na escola, a gente não vai usar verdadeiramente na vida, às vezes só pra fazer uma prova de vestibular, Enem, qualquer coisa assim. Só que as coisas que a gente realmente deveria usar, a gente vai usar na nossa vida, não é ensinado na escola, como educação financeira, empreendedorismo, economia, nutrição. É importante, política, às vezes fala política, um nutrição, aí, né? Todo tipo de coisa a gente não acaba sendo ensinado na escola, o que é, extremamente prejudicial.